Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 28 de março de 2023, sejam todos bem-vindos. Eu não costumo bater boca com haters, eles estão em todos os canais e também aqui no canal Professor Belém, portanto eu procuro deixar para lá, porque muitos o fazem apenas para, digamos assim, criar polêmica. Um deles, no entanto, merece consideração. O senhor Guilherme Aguiar escreveu-me dia desses, talvez em relação a este vídeo que vocês veem na tela, Economia, Terceira Onda Chegando, Estamos Preparados? Ou talvez tenha sido sobre este projeto Sandman, de acordo entre Putin e Xi Jinping, pode surpreender o mundo. Bem, eu não lembro exatamente em qual desses vídeos Guilherme Aguiar deixou o seu comentário. Eu falava que a economia dos Estados Unidos estava na forte dependência hoje dos produtos industrializados lá na China. Assim, por conta dos Estados Unidos terem transferido lentamente ao longo de vários anos as suas grandes indústrias para a China, falta ali hoje, por exemplo, empregos industriais. E aí o amigo Guilherme Aguiar respondeu-me o seguinte: conversa fiada falar que os Estados Unidos perdeu seus empregos para a China. Isso é mentira. Eu moro nos Estados Unidos e aqui vivemos os níveis mais baixos de desemprego da história. E o Fed está justamente tentando aumentar o desemprego. E não está conseguindo, pois a economia continua forte. Bem, é claro que eu tive que fazer algumas considerações sobre esse comentário. Quando eu disse que falta emprego industrial nos Estados Unidos, eu não estava dizendo que prestação de serviço tinha acabado. Existe uma diferença entre o emprego industrial e o emprego de prestação de serviço. Imaginem, por exemplo, uma garçonete servindo um café numa panificadora, por exemplo. Aquele é um emprego de prestação de serviço. E esse, nos Estados Unidos, tem muito ainda. Agora, o que ela serve, o produto industrializado, é esse que está faltando. Se a garçonete está servindo um café, aquele produto, o café, foi plantado e industrializado. Portanto, ele gerou um outro tipo de emprego. E é esse emprego, o emprego industrial, que sim, está faltando e muito. Agora, o detalhe interessante dessa história é que quando um país muito pujante começa a perder emprego industrial, isso quer dizer que os empregos de prestação de serviço, ainda que demorem um bom tempo, podem sim diminuir e muito. Vejam o caso, por exemplo, do comércio sobre não só bens e serviços, mas de imóveis nos Estados Unidos. Uma matéria surpreendente da CNN, pasmem os senhores da extrema esquerda CNN, diz exatamente isso, que há um problema habitacional hoje muito forte nos Estados Unidos, mas ela vai além. Ela disse nessa semana que depois de décadas de crescimento próspero, sustentado por baixas taxas de juro e crédito fácil, o setor imobiliário comercial atingiu um obstáculo. As avaliações de propriedades de escritórios e varejo têm caído desde que a pandemia trouxe taxas de ocupação mais baixas e mudanças onde as pessoas trabalham e como fazem compras. Os esforços do Fed para combater a inflação por meio de aumento das taxas de juros também prejudicaram a indústria dependente de crédito. O estresse bancário recente aumentará provavelmente esses problemas. Em grande parte, os empréstimos e incorporadores e administradores de imóveis comerciais vêm de bancos pequenos e médios, onde a pressão sobre a liquidez tem sido mais severa. Cerca de 80% de todos os empréstimos bancários para propriedades comerciais vêm de bancos regionais, de acordo com economistas da Goldman Sachs. Vejam, aqui é a CNN falando.
e usando como referência a poderosa Goldman Sachs. Ou seja, nem a esquerda, nem os poderosos globalistas conseguem esconder o problema que está acontecendo nos Estados Unidos. Os prédios estão sendo desocupados. E aí o mercado imobiliário tende a despencar assustadoramente. A matéria da CNN diz também que, recentemente, os vendedores a descoberto aumentaram suas apostas contra os proprietários comerciais, indicando que acham que o mercado continuará caindo à medida que os bancos regionais limitam o acesso de crédito. O setor imobiliário é o setor mais vendido globalmente, prestem atenção. O setor imobiliário é o setor mais vendido globalmente e o terceiro mais vendido nos Estados Unidos, de acordo com a S&P Global. Bem, o que quer dizer isso, vendas a descoberto ou vendedores a descoberto? O sujeito entra na bolsa para vender um ativo que ele não possui, ou seja, um ativo comercial, um ativo imobiliário. Então ele vende por um preço X, esperando que esse ativo caia demais e na próxima semana ele possa comprá-lo muito baratinho. Imaginem o seguinte, o sujeito vende um ativo hoje que não possui por R$10, um exemplo, esperando uma grande queda na semana que vem. E a queda vem acentuadamente, e aí o ativo que ele vendeu por R$10 sem possuir custa ou custará na semana que vem R$1. Bem, o que ele fará? Ele pode comprar 10 ativos com o preço de 1, se assim desejar fazer. Seja como for, isso indica que existe uma crise enorme nesse setor vindo por aí. Se todo mundo começa a vender a descoberto, o que pode acontecer? Este mercado entra, evidentemente, num colapso, numa imensa bolha, como aconteceu em 2008. Mas sem mais, até Elon Musk comentou esse problema. Ele disse que a crise imobiliária comercial é de longe, hoje, a questão iminente mais séria que nossa economia enfrenta. Pode ser que ele tenha exagerado, mas vejam que interessante. Um artigo do próprio Fed, um artigo de um site chamado Commercial Observer diz o seguinte: além da inadimplência do Brookfield no centro de Los Angeles, outras peças de dominó que podem cair incluem a RXR, que está negociando com credores para converter 2 prédios de escritório na cidade de Nova York em residenciais. Ou seja, enormes prédios de escritórios serão transformados em residências. Por quê? Porque os escritórios não estarão mais lá. Que sinal mais evidente de uma economia entrando em colapso. Em Washington, D.C., um empréstimo de 38,1 milhões em títulos lastreados em hipotecas comerciais, chamados CMBS, em um prédio de escritórios que abriga o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, está sendo encaminhado para serviços especiais e talvez, no sinal mais substancial de aflição, a Columbia Property Trust, que tem ações em São Francisco, Nova York e Washington, deu um calote em fevereiro de 1,7 bilhão em dívidas garantidas por 7 de seus prédios de escritório. Ou seja, o empréstimo não foi pago, mas os prédios estão lá, pode ficar porque a gente não vai usá-lo mais. Entenderam? Bem, esse é sim um anúncio do Fed. O Fed disse que um índice do Fed comentou o seguinte: pelo 11º mês consecutivo da pesquisa de manufatura do Fed de Dallas, foi negativa a sinalização de contrato em março, caindo de contratos comerciais, caindo de 13,5% negativo para 15,7% negativo. Mike Snyder,
do The Economic Collapse Blog comentou todas essas publicações dizendo o seguinte: à medida que as condições econômicas continuam a se deteriorar, muito mais americanos, claro, perderão os seus empregos. E isso inclui até pessoas que trabalham em algumas das maiores e mais bem-sucedidas empresas de todo o país, como, por exemplo, a Disney. Eu já falei disso também nesses vídeos anteriores, que realizará 3 rodadas de demissões em massa. Bem, isso também quer dizer que o dólar, que já vem capengando há um bom tempo, está na iminência de desaparecer. Não será amanhã, nem depois da manhã, mas o processo de transformação do dólar por qualquer outra moeda já começou. E pasmem os amigos, a mesma CNN já vem falando sobre o assunto. Quem fez essa observação foi Hal Turner, que mostrou este vídeo que vocês veem na tela. Eu não posso rodar o vídeo por questão de direitos autorais, mas o texto de Hal Turner diz o seguinte: nas últimas 24 horas, a CNN, que é de extrema esquerda, mas também a Fox News, que é de direita, começaram a transmitir histórias sobre a desvalorização do dólar. Tanto a mídia de extrema esquerda quanto a de extrema direita estão transmitindo tais histórias, e isso, meus amigos, podem crer, não é coincidência. O fato de que até mesmo o MSM está agora tratando do assunto significa que os poderosos dólares americanos e os poderosos homens de negócio dos Estados Unidos sabem como um fato absoluto que o mundo está virando as costas para o dólar. E isso significa que problemas maiores, ainda muito maiores, estão chegando aos Estados Unidos. Problemas em uma escala que literalmente nenhum de nós viveu até o momento. Mais adiante, Hal Turner comenta uma entrevista dada à Fox News pela ex-secretária adjunta do Tesouro dos Estados Unidos, Monica Crowley, no qual ela fez uma comparação com a inflação dos Estados Unidos hoje e a inflação na República de Weimar, que para muitos foi o gatilho para a Segunda Guerra Mundial. É claro que os Estados Unidos não chegaram nessa inflação ainda, mas a ex-secretária adjunta do Tesouro dos Estados Unidos falou naquela entrevista que isso poderá acontecer nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? O sujeito entrará numa mercearia com um carrinho de mão cheio de dólares para comprar 1 quilo de carne ou uma dúzia de ovos, dada a comparação que fez a ex-secretária adjunta do Tesouro. Mais adiante, diz o artigo, que a CNN comparou então o dólar a alguém que está sofrendo de uma morte por 1000 estocadas, por assim dizer. É isso que está acontecendo, diz Hal Turner. À medida que o dólar esgota nosso dinheiro, nosso dinheiro compra cada vez menos. E o artigo da CNN também deixa claro que a América enfrentará um ajuste de contas como nenhum outro ajuste acontecido antes na história dos Estados Unidos. Bem, parece terrível? Claro, parece terrível. Mas vejam que interessante. Esse é só um aspecto das coisas que estão engatilhadas, ou pelo menos em perspectiva para este ano. Outra delas, como todo mundo sabe, é a possibilidade da falta mesmo de alimentos, no mundo entrando numa fome sem precedentes, sem falar também na possibilidade de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia, e China também, claro. Muitos falam até de uma futura, quem sabe, futura pandemia que venha por aí. E outros estão dizendo que também
certos acontecimentos regionais secundários podem entornarem muito o caldo no decorrer desse ano, como, por exemplo, a França virando um grande lixão a céu aberto e até mesmo a possibilidade de uma guerra civil em Israel. Seja como for, a questão do dólar, do desaparecimento do dólar, também está em perspectiva e pode acontecer antes das outras tragédias anunciadas pela crônica. Por coincidência, Leo Hochmann hoje trouxe um artigo bastante interessante no seu blog. Ele disse: enquanto os americanos ficam cada vez mais hipnotizados pela cobertura das eleições de 2024, onde tudo o que ouvem é um teatro em torno de Donald Trump, os globalistas e tecnocratas estão se movendo rapidamente para instalar uma nova ordem econômica global que surpreenderá o sistema político e escravizará a humanidade. Trump é a figura polarizadora perfeita para distrair os americanos nesse momento-chave de sua história. Mantenha seu olhar sobre ele e você certamente perderá o quadro geral. Isso tem a ver com o sistema da besta que se aproxima rapidamente, diz Leo, que está nos levando para a Terceira Guerra Mundial, à escravidão econômica por meio de sistemas de pagamento sem dinheiro. Prestem atenção aí à importância do desaparecimento do dólar, pagamento sem dinheiro, vigilância biométrica 24 horas por dia, 7 dias por semana, até o fim da vida do sujeito investigado, ou melhor, espionado. Sim, diz ele, a Terceira Guerra Mundial e outra coisa que eu não posso comentar aqui neste canal fornecerão, segundo Leo, o abate global de populações humanas que Bill Gates, Henry Kissinger, os Rothschilds, os Rockefellers e outros interesses poderosos vêm defendendo há décadas. Com esse pano de fundo, vemos o ponto principal desse artigo: sistemas de pagamento eletrônico sem dinheiro que se alimentam de seus dados biométricos pessoais. Bem, e aqui então a descrição de como isso acontecerá é longa, mas ele mostra, por exemplo, uma foto de um correntista do JP Morgan, recebendo o seu dinheirinho, a foto aqui mostra, através do seu relógio, ou smart relógio, alguma coisa nesse sentido, passando por uma máquina do JP Morgan, ou ele está pagando ou está recebendo. Então, Leo Hochmann fala que esse é o sistema da besta que vem por aí e já está sendo usado pelo Visa e pelo Mastercard e por aí vai. Ou seja, está a um passito de galo de ser implantado globalmente. Bem, aqui, é claro, eu preciso fazer uma observação em relação ao que disse Leo Hochmann em relação a Donald Trump, principalmente para acalmar os nervos daqueles mais apaixonados pelo ex-presidente dos Estados Unidos. Leo Hochmann não está criticando o ex-presidente. Donald Trump está já em campanha, claro, é sua missão. O que Leo está alertando é o seguinte: a perspectiva das eleições de 2024 estão sendo usadas pelo sistema global para criar uma grande cortina de fumaça, enquanto eles ainda acumulam um certo tempinho para implantar a nova ordem definitivamente, ou pelo menos criar o dinheiro da besta. Porque aqueles que acreditam na vitória de Donald Trump estão estendendo o prazo para 2024. Se alguma coisa deve acontecer para mudar todo esse estado de coisas, isso dependerá das eleições, que só acontecerão em 24. Então o sistema está usando essa euforia, a volta de Trump, dentro do processo eleitoral legal e tudo mais, para ter ainda uma janela e acelerar as coisas, entenderam? É isso, o povo está acreditando que começará a mudar as coisas só depois de 2024, e é tudo o que a besta quer,
Calma, esperem a volta do político. Ele trará uma solução política e tudo voltará aos trilhos. Só que enquanto isso, eles trabalham arduamente para criar o Great Reset, não é mesmo? É isso que está dizendo Léo Hochmann. Enquanto vocês acreditam que a solução virá da política, a besta esfrega as mãos e sorri satisfeita, porque, como disse, ela está a um passito de galo de implantar um novo sistema. E aí, bem, meus amigos, aí ficam as apostas. O que acontecerá primeiro? Uma guerra nuclear? A queda definitiva do dólar? Guerras e revoluções em países importantes como França e Israel? Uma outra pandemia vindo por aí? Ou tudo junto de repente agora? As apostas estão abertas. Deixe aqui o seu comentário. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like também e, se possível, compartilhe os nossos vídeos. Até amanhã, se Deus quiser.